Visando a padronização global, foi oficializado o sistema do SI, e aí, supondo que as unidades fundamentais fossem modificadas, a nova unidade de massa quilograma passa a ser 0,5 vezes do valor atual. Bom, aqui vamos começar a pensar, então, vamos começar a mudar aqui. A nova unidade de comprimento 2 vezes a unidade atual, e a nova unidade de tempo 0,25 vezes o valor da unidade atual. Nessa situação, a narrativa correta que apresenta a relação entre a nova unidade de força Newton e a unidade atual Newton. Newton-Lin ele chamou aqui. Né? Uma questão complexa, tá? O que eu tenho que descobrir primeiro? O que é a minha unidade atual? O que é o meu Newton atual? Para isso eu vou para a fórmula. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Da onde que nasceu o Newton? Bom, a massa é medida em quilogramas e a aceleração é medida em metro dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui é o Newton. Tudo isso aqui, ó, resulta no Newton. Certo? O que vai ser meu Newton linha, então? Meu Newton linha, minha nova unidade vai ser... Bom, diz que a nova unidade de massa vai ser 0,5 o valor atual. O que é 0,5? É dividir por 2. Então, eu vou ter quilograma sobre 2 vezes a unidade de metro vai ser 2 vezes o valor atual. Então vai ter 2m, o metro vai dobrar, sobre o segundo ao quadrado. Né? Só que o segundo ao quadrado é 0,25 vezes o valor da unidade atual. O que é 0,25? É dividir por 4. Então tu vai pegar o segundo, dividir por 4, só que esse segundo aqui está elevado ao quadrado. Quer dizer, tudo que tu faz com o segundo vale mais. Aí tu cancela isso aqui, tu cancela isso aqui. O que vai ser o teu Newton linha? Vai ser quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado sobre 16. Tá? Esse 16 aqui vai subir e eu vou ter 16 quilogramas metro por segundo ao quadrado. O que eu sei que é esse quilograma metro por segundo ao quadrado? O Newton. Esse é o Newton. Então, Newton linha vai ser 16 vezes maior que o Newton atual. Letra B. Questão dificilzinha, tá, pessoal? Bem difícil. Número 3, da CAF também. Vamos fazer de lilás. As bicicletas do fim do século XIX, média de 20 por hora, a dianteira tinha 60 polegadas ou 150 centímetros. Tá, um monte de bobagem aqui. Considerando que o diâmetro da roda maior é 150 e o da roda menor é 30, assinale a alternativa correta que apresenta a razão entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Identifica o caso. O que é isso aqui? O caso da polia. Os eixos são diferentes. Ele quer saber a razão entre as velocidades angulares da roda menor em relação à maior. Bom, o que ele quer aqui então? A velocidade angular da menor dividido pela velocidade angular da maior. Para mim fazer essas razões, eu tenho que levar em conta o que é igual e o que é diferente. O que eu sei? Que isso aqui é o caso da polia. Tipo assim, cara, as duas rodas estão na mesma bicicleta. Se a roda grande andar uma distância de 1 metro, a roda pequena também tem que dar uma distância de 1 metro. Só que a roda grande vai girar pouco e a roda pequena vai girar muito. O que a gente pode e deve fazer aqui? Saber o que é igual para as duas. A velocidade linear da roda menor é igual à velocidade linear da roda maior, né, pessoal? E aí, se eu sei que as velocidades lineares são iguais e eu quero saber da angular, qual é a relação que existe, te lembra? A velocidade linear é a angular vezes o raio. Se eu isolo a angular, o que é a angular? É a linear sobre o raio. Então, olha só, te organiza. A barra da divisão está aqui. Então, a velocidade linear da menor
dividido pelo raio da menor sobre, né, aqui está a divisão principal, bonitinho, a velocidade da maior dividido pelo raio da maior. Corta as velocidades porque elas são iguais. Fica 1 sobre... Qual é o raio da menor? Bom, diz que a roda menor tem diâmetro de 30. Como isso aqui é uma comparação, pessoal, tu sabe que tu usar raio, tu usar diâmetro, não vai mudar nada, né? Porque tu vai ter que dividir esse aqui por 2 e vai ter que dividir esse aqui por 2. Quer dizer, tu vai do nada para lugar nenhum. Qual é o raio da menor? 30. Sobre 1 sobre. Qual é o raio da maior? 150. O que eu vou ter aqui? Invertido. 150 sobre 30. Corta e corta. 5. E essa conclusão aqui dava para chegar pensando, né? A velocidade angular da roda menor vai ser 5 vezes maior do que da roda maior. A roda menor vai girar 5 vezes mais rápido. Por quê? Porque ela é 5 vezes menor. É só fazer o cálculo aqui, né? Dinamarca. Questão 4 da PUC de 2012. Essa questão foi complexa, tá? Ele quer considerando apenas a força de reação normal e a força peso. São feitas as seguintes afirmativas. A intensidade da normal e da peso são iguais e uma é a reação da outra. Horrível isso aqui, né? O que a gente estudou? A reação da força-peso está onde? No centro da Terra. A normal não é, nunca foi e nunca vai ser a reação do peso. 2. As intensidades da força normal e peso são iguais. Bom, as intensidades são iguais, uma anula a outra. E tem origem em interações de tipos diferentes. Com certeza 2 está 4. O peso é uma força de origem gravitacional e a normal é uma força de contato. Então as origens são em interações diferentes. 3. A força normal sobre o livro, devido à interação do livro com a mesa, é gravitacional. Não, né? Quem é gravitacional é o peso. 4. A força normal sobre o livro é de origem eletromagnética. Gente, essa foi a que deu confusão na PUC de 2012. Porque isso aqui é uma coisa que pouquíssimas vezes é mencionado. Por exemplo, eu nunca falei isso na aula, mas é para isso que serve fazer provas. Muito de física se aprende fazendo exercício. Claro que se tu pegou a mãe aqui da questão, não tinha apenas a 2, né? O problema é se tivesse apenas a 2. Então é claro que a 4 tá certo. A resposta é 2 e 4. Só que isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? A normal, amiguinhos, vou mudar a cor. A normal, amiguinhos, é uma força de contato. Assim como a força que a tua bunda tá fazendo na cadeira agora, que tu tá assistindo esse vídeo. Assim como se tu der um tapa no quadro, a força que a tua mão faz no quadro é de contato. Todas as forças de contato são de origem eletromagnética. Isso é complicado, tá? É repulsão nuclear. Te lembra, né? Olha só, pequena revisão. Como é que é um átomo? O átomo é um núcleozinho pequenininho, onde tu tem os nêutrons e os prótons bem espremidinhos ali dentro. E aí, girando aqui na eletrosfera, num espaço gigantesco, tu tem os elétrons. Né? O que existe entre o elétron e o núcleo? Nada. A gente sabe que um átomo é feito de vazios, de nada. Cara, a cadeira que tu tá sentado é feito de nada. E a tua bunda é feito de nada. A tua bunda deveria atravessar a cadeira. 90% da tua bunda é nada. E 90% da cadeira é nada. A bunda devia passar por dentro da cadeira. Qual é a única explicação física para a bunda não atravessar a cadeira? Os núcleos atômicos são positivos. Os núcleos atômicos da tua bunda e os núcleos atômicos da cadeira, quando eles sofrem uma aproximação, eles se repelem, por causa que eles têm sinais iguais. E o fato deles terem sinais iguais faz com que o núcleo não possa passar por dentro do outro. E aí surgem as forças de contato. Surge aquela força de tu dar um soco na cara de alguém. Por que tu consegue dar um soco na cara de uma pessoa, um tapa na cara de uma pessoa? Porque o núcleo dos átomos do rosto da pessoa repele o núcleo do átomo da tua mão. Se não acontecesse isso, tua mão passaria por dentro do rosto da pessoa como se o rosto não existisse.
Então grava isso, tá? Importante, isso é física moderna. Toda e qualquer força de contato é uma força de origem eletromagnética. Só que o peso não tem origem eletromagnética, o peso tem origem gravitacional. Valeu? Uma questão cabeludinha. Mas não por causa da física, por causa do português. Uma bola de massa 100 gramas cai sobre um piso duro, realizando uma colisão que pode ser considerada elástica. O gráfico a seguir mostra como evolui a intensidade da força que o piso faz sobre a bola. Então tu vê, é um gráfico de força por tempo, a gente vê aqui que a duração é uma duração minúscula, 4 vezes 10 na menos 13, quer dizer, na menos 13, desculpe, isso aqui são 4 milésimos de segundo, é o tempo que a bola ficou em contato com o piso. Aí, claro, a força aumentou, atingiu um pico máximo e diminuiu porque a bola desencosta do piso. Número 1 diz, o impulso recebido pela bola durante a colisão foi 0,20 newton-segundo na vertical para cima. Num gráfico de força por tempo, o impulso é a área da figura, não tenho que ter dúvida. Então, o que vai ser o impulso? Vai ser esse triângulo aí, que é base vezes altura sobre 2. Né? Qual é a base? 4 vezes 10 na menos 13. Qual é a altura? 100 dividido por 2. O que vai ser esse impulso? 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes 10. Aqui nós temos 10 na 2, com 10 na menos 3, 10 na menos 1. Isso dá um impulso de 0,2 newton-segundo, área do gráfico. Então, o recebido foi de 0 na vertical para cima, claro, porque essa força aqui força a bola para cima. O número 1 está correto. O que diz o número 2? A variação no momento linear da bola foi 0,2 kg metro por segundo na vertical para cima. Te lembra que momento linear é o jeito que a PUC chama a quantidade de movimento. Isso é quantidade de movimento. Gente, o impulso é a variação na quantidade de movimento, ou a variação no momento linear. A número 1 e a número 2 dizem a mesma coisa. A número 2 está certa, porque o impulso é a variação do momento linear. Então é a mesma pergunta escrita, a mesma afirmação escrita de maneira diferente. Só que agora vem as difíceis, que são a 3 e a 4. A variação no módulo do momento linear da bola devido à colisão foi de 0,2. Bom, aqui entra uma parte interessante. Vou limpar aqui para ter espaço, tá? Tu já entendeu a número 1 e a número 2, então eu vou limpar e vamos começar de novo. A variação no módulo. Já pensou nisso aqui? Tu sabe que a variação no módulo e o módulo da variação são coisas diferentes, né? A variação no módulo do momento linear devido à colisão foi de 0,2. Não, a variação no módulo vale 0. Porque o que é a variação no módulo, né? Se ele te pede o módulo da variação, tu tem a variação da quantidade de movimento e aí tu faz o módulo. Isso aqui é o módulo da variação. Agora, o que é a variação no módulo? A variação no módulo vai ser o módulo da quantidade inicial ou final menos o módulo da quantidade inicial ou final. Isso aqui é a variação no módulo. Cara, a quantidade inicial e a quantidade final vão ser iguais. Então a variação no módulo vai dar 0. Por causa do jeito que ele fez a pergunta. Se ele tivesse dito aqui, ó, o módulo da variação foi 0,2, ele estaria fazendo a mesma pergunta da 2, então a 3 estaria certa. E a 4 diz, a variação no módulo, tu vê, é a mesma coisa. Não é o módulo da variação, é a variação no módulo. Da velocidade da bola devido à colisão foi 2 metros por segundo. Não, essa bola vai chegar no chão com uma velocidade x e vai sair do chão com a mesma velocidade x. Então, se tu fizer a mesma coisa aqui para a velocidade, ó, a variação no módulo, tu pega a velocidade, o módulo da velocidade final e subtrai do módulo da velocidade inicial, a variação no módulo também vai dar 0. Então, é corretas apenas a 1 e a 2. Questão difícil. Limpando, vamos para o Enem. Aí, ó,
Gráficos da cinemática. Por isso que eu fiz aquela aula de revisão de gráficos da cinemática. Isso cai que nem porco na abóbora. E essa questão do Enem não era difícil. Porque é o seguinte, ó, para melhorar o tempo, qual é que foi o procedimento entre duas estações? A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então o que a gente tem que ter? Uma primeira etapa de MRUV. Depois, mantém velocidade constante, MRU. Depois ele faz uma desaceleração constante, volta a ser um MRUV. Então o que nós temos? Um MRUV acelerado, que transforma-se num MRU, que vira um MRUV retardado. É muito parecida com a questão da URGS desse ano, aquela do gráfico. É muito parecida. Olha, eu diria até que, nossa, eles não nada a ver uma com a outra, mas que é muito parecida é. E olha só, pessoal, o seu gráfico de posição para o tempo, o trem está andando entre duas estações, o trem nunca volta. Olha a letra A aqui, ó, ele vai e depois fica parado, né? Volta, nada a ver. Olha a letra D aqui, ó. Ele acelera, beleza, e depois, olha só, quando que um gráfico de posição por tempo é horizontal? Aqui, que nem aqui. Quando está parado, ele nunca para. Aqui também, ó, ficou parado. Quer dizer, sobra a C e a B. O que acontece aqui na B? Até tem aqui um início aqui, né, bonitinho. Tá vendo? O início é um MRUV, que é uma parábola, depois vira uma reta que é MRU. Só que depois aqui o que acontece? Volta a acelerar, a aceleração volta a ser positiva. O que acontece aqui nessa aqui, que é o gráfico perfeito? Tu inicia numa parábola feliz, a aceleração é positiva. Logo depois vira uma reta, quer dizer, a velocidade fica constante, e depois tu termina numa parábola triste, a aceleração fica negativa. Letra C, com certeza. E a última dessa página é a 8, que é uma questão de Santa Maria de 2012. Vou limpar, vou subir ela aqui para ficar no centro da tela. Bom, olha o cuidado aqui, tá? Essa questão é chata. A figura representa dois atletas numa corrida percorrendo uma curva circular, cada um em uma raia. O que tu poderia pensar? Ah, é o caso do disco. O eixo é o mesmo, né? Estaria aqui o eixo, eles dois estão girando ao redor, né, do mesmo eixo. Só que eles desenvolvem velocidades lineares com módulos iguais e constantes. Se fosse o caso do disco, a velocidade linear do B tinha que ser maior do que a do A, porque o B está mais por fora da curva. O que está acontecendo nesse caso? Se eles desenvolvem velocidades lineares iguais, o A vai passar do B, porque o A está fazendo um raio menor, então ele percorre uma distância menor. Então isso aqui não é nem caso de disco, nem caso de polia, não é caso nenhum. Porque eles não estão andando juntos no mesmo disco, eles estão andando com velocidades iguais. E aí, assinale a correta. Em módulo, a aceleração centrípeta do A é maior que a aceleração centrípeta do B. O que é aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Gente, as duas velocidades lineares são iguais. Quem é que vai ter mais aceleração? Vai ter mais aceleração quem tiver menos raio. Quem é que tem menos raio? O A. Então, a letra A está certa. A aceleração do A é maior. Resposta letra A. Vamos ver as outras. Em módulo, as velocidades angulares são iguais. Esse era o pega-ratão. As velocidades angulares seriam iguais se fosse o caso do disco, mas não é. A poderia acompanhar B se a velocidade angular de A fosse maior que a de B. Não. Para o A acompanhar B, basta que as angulares sejam iguais. Se as massas dos corredores são iguais, a força centrípeta sobre B é maior que a força centrípeta sobre A. Não. O A tem menos raio, então ele vai ter mais força. Se A e B estivessem correndo na mesma raia, as forças centrípetas teriam módulos iguais, independente das massas. Não. Se as massas fossem diferentes, as forças centrípetas seriam diferentes. Afinal de contas, revisão, força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Por isso que a resposta correta é a letra A. Beleza? Ali, essa 10 aqui já é uma questão mais técnica, mais cabeludinha, assim. Vamos lá. Um halterofilista segura por um curto intervalo de tempo um halter em equilíbrio conforme indica a figura. As forças indicadas são
F1, a força do atleta sobre o halter. F2, o peso do halter. F4, a força do solo sobre o atleta e o halter. F3, desculpe, a força do solo sobre o atleta e o halter. E F3 representa o peso do atleta. São forças de mesmo módulo. São forças de mesmo módulo, tá vendo? Ele não quer saber quais forças são ação e reação, ele quer saber quais têm o mesmo módulo. Bom, qual é a primeira coisa lógica? Isola os corpos que estão agindo, né, no sistema. Tu tem aqui o halter. Vou desenhar aqui então o halterzinho. Quantas forças estão atuando no halter? Duas. F1 representa a força do atleta sobre o halter. Então aqui eu tenho F1. Tá? Quem é que puxa o halter para baixo? O peso do halter, que é a força 2. Com certeza, força 2. O halter está parado, a força resultante sobre ele vale 0, F1 e F2 são forças iguais. Tem F1 e F2? Não, né? Eles são malandrinhos. Agora vamos analisar o atleta. Bom, aqui no atleta, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Por quê? F3 representa a força do solo sobre o atleta e o halter. F3 é a força do solo. E F4 é o peso do atleta. Qual é que é o problema? Esse halter, esse atleta, está segurando o peso do halter. Então, qual é a força de compressão? Qual é a força? Vou fazer aqui no próprio desenho. Ó. Qual é a força que os pés desse atleta fazem no chão? Esse atleta, a força que os pés dele fazem no chão é uma força de compressão. Que força que é essa? É o peso do atleta, que é a força F4, mais o peso do halter, que é a força F2. Então, essas duas forças estão forçando o atleta para baixo. Quem é que força o atleta para cima? F3. O que F3 representa? A força do solo sobre o atleta e o halter. Então, o que é a força F3? A força F3, com certeza, é o somatório da força F4 mais a força F2, para que a resultante seja nula. Também não tem essa opção. Quer dizer, as opções óbvias foram descartadas. Agora eu vou ter que começar a pensar, então, em alternativas. Diz que F1 e F3 têm o mesmo módulo. F1 é igual a F2. Então, eu colocar aqui F2 ou colocar aqui F3 é a mesma coisa. O que é o F3? É o F4 mais o F1. Então, o F1 não é igual a F3, tá fora. F1 e F4. F4 é o peso do atleta e F1 representa a força do atleta sobre o halter. Nada a ver, né? F3 e F4. Esse era um pega-ratão, né? A força do solo sobre o atleta é F3 e F4 é o peso do atleta. Não, senhor. F3 é maior que F4, porque F3 tem que ser o F4 somado com F2. Não pode ser a C. O que diz aí? F2 e F3. F2 tem que ser igual a F3. Não. O que é F3? É F2 mais F4. Só sobrou a Dinamarca. Por eliminação, com certeza a resposta é Dinamarca. Por que a resposta é Dinamarca? Bom, a resposta está aqui nisso que tu pensou, né? O que eu acabei de te dizer? Tu viu aqui que F1 e F2 são iguais, né? Então, nessa equação aqui eu posso substituir F2 por F1. Então fica que F3 é igual a F4 mais F1. Se tu isolar o F1, o que é o F1? O F1 é a força 3 menos a força 4. Tu vê a malandragem da Faculdade de Santa Maria. Resposta Dinamarca. Aproveitando, vamos para 11. Limpando. Um estudante de educação física com massa de 75 quilos se diverte numa rampa de altura igual a 5 metros nos trechos A, B e C indicados na figura. Os modos das velocidades dos estudantes são VA, VB e VC. VA, VB e VC. Certo? Num referencial fixo na rampa, considere G igual a 10 e ignore o atrito. São feitas as seguintes afirmações. A velocidade do atleta no ponto B é a velocidade do ponto A mais 10 metros por segundo. Tu vê. Primeiro pega ratão desse exercício.
Em nenhum momento a questão afirmou que a velocidade do ponto A é zero, que ele está partindo do repouso no ponto A. Nunca a questão falou isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui deixa eu limpar aqui. Deixa eu colocar aqui um espacinho em branco para a gente ter um lugar aqui para fazer a questão. Para resolver. Beleza? Bom, olha só. Em nenhum momento ele diz que a velocidade inicial do A vale zero. Ele não falou isso nunca. Então, o que eu sei? Que nesse ponto A aqui, ele pode ter... Bom, o que ele vai ter com certeza? Potencial. Mas a energia mecânica do ponto A vai ser a potencial mais a cinética, se a velocidade inicial não for nula. E quem que é a velocidade do ponto B? A velocidade do ponto B, a energia do ponto B, desculpe, é somente a cinética. E aí o que ele está dizendo? Que a velocidade no ponto B vai ser sempre VA mais 10. Por que ele está te dando essa alternativa? Essa questão é meio complexa. Porque se tu supor que a velocidade do ponto A é zero, ele vai chegar no ponto B com 10 metros por segundo. Mas, se ele sair daqui, sei lá, com 1 metro por segundo, ele vai chegar aqui com 11 metros por segundo? Não, porque o movimento é acelerado. Se tu parte do repouso, em 5 metros de desnível, tu aumenta 10. Mas tu sempre vai aumentar 10 nesses 5 metros de desnível? Não, porque depende da velocidade inicial que tu tiver. Olha aqui um exemplo, quer ver? Vamos dizer que a velocidade inicial aqui é 10 metros por segundo, tá? Vou inventar. A melhor coisa que tem quando tem dúvida é inventar. Se a 1 está certa, VB é VA mais 10, qual é que vai ser a velocidade de VB que ele tem que chegar aqui? Se eu disse que o VO é 10, ele vai ter que chegar aqui com 20. Então, o que vai ser a energia mecânica do ponto A? A energia mecânica do ponto A vai ser a potencial mais a cinética. M vezes G vezes H mais M vezes V ao quadrado sobre 2. Eu já te expliquei que não precisa ter a massa, né? Ele deu até aqui que a massa é 75, mas eu não vou nem usar. Então, deixar a massa como incógnita, eu falei que não ia usar, ia botar um 7 aqui, ia cabeção. Quanto é que vale a gravidade? 10. Qual é a altura que ele tem? 5m, 5 metros. A massa vale m. Qual é a velocidade que eu estipulei aqui? 10. 10 ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica desse guri lá em cima vai ser 50m mais 100 dividido por 2, 50, 50m. Esse menino tem uma energia mecânica no ponto A de 100m. Só que a energia mecânica é constante se ele desprezou os atritos. Então, no ponto B, a energia mecânica é igual à cinética. O que é a mecânica? 100m. O que é a cinética? M vezes V ao quadrado sobre 2. Corta as massas. O 2 passa para lá. Fica que a velocidade ao quadrado é igual a 200. Fica que a velocidade dele no ponto B é raiz de 200. Quanto é que vale a raiz de 200? Número com vírgula. Mas com certeza não vale 20. Porque para dar o que ele está afirmando ali, tinha que ser 20. Né? A raiz de 200 é aproximadamente 14. Então a velocidade que ele vai adquirir é aproximadamente 14 metros por segundo. Isso aqui é um pega-ratão. Essa número 1 só estaria correta se a velocidade do ponto A fosse zero. Se ele partir do repouso, ele vai chegar no B com 10. Com qualquer outra velocidade que ele chegar aqui, ele não vai aumentar 10 nessa descida. Então a 1 está fora. A 2 diz, se a massa do estudante fosse 100 kg, o aumento no módulo da velocidade de B seria 4/3 maior. Cara, a minha resolução da 1 resolveu a 2, né? O que eu acabei de te mostrar? Que tu não precisa da massa. A massa não tem absolutamente nada a ver. A 2 está errada. E aí, claro, a 3 tem que estar certa, né? Senão não tem resposta, não tem alternativa nenhuma. VC igual a VA. Claro, né? Por que VC é igual a VA? Porque o ponto A e o ponto C estão na mesma altura e não tem perda de energia. Se na minha invenção aqui ele partiu do ponto A com 10, ele vai descer, vai chegar nos 14 metros por segundo no B. Quando ele sobe, ele diminui de velocidade, mas aqui ele vai voltar até 10, porque o A e o C estão na mesma altura. Então a número 3 está correta, a resposta é apenas a 3. Beleza? Vamos adiante. Azul, da cor do tricolor. Uma caixa de 5 kg é lançada do ponto C com 2 metros por segundo. Oba! Sobre um plano inclinado como na figura. Considerando que 30% da energia mecânica inicial é dissipada na descida por causa do atrito,
Pode-se afirmar que a velocidade com que a caixa atinge o ponto D. Epa! Tem atrito, dissipou 30% da mecânica inicial. O que é isso? Sistema dissipativo. O que eu sei então do ponto C? Ele foi abandonado? Não, ele foi lançado com 2 metros por segundo. A energia mecânica inicial desse sistema é a potencial mais a cinética. Ele tem um pouco de altura e um pouco de velocidade. Então, vou continuar para cá. O que é a potencial? mgh. O que é a cinética? M vezes v ao quadrado sobre 2. Eu vou escrevendo as fórmulas, mesmo que tu já saiba de cor, porque assim tu vai revisando. Eu espero. A massa é 5, a gravidade vale 10. Qual é a altura que ele tem no ponto C? 3,3. Olha os numerozinhos chato. A massa é 5. Qual é a velocidade do ponto C? 2. 2 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter uma energia mecânica nesse sistema de 10 vezes 3,3 dá 33. 33 vezes 5, eu vou ter uma energia aqui de 165 joules, mais 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. A energia mecânica deste sistema vale 175 joules. Aqui embaixo, quando ele estiver no ponto D, quando ele estiver nesse ponto aqui, quem que é a mecânica? A mecânica é só cinética. Só que o sistema dissipou, o atrito dissipou 30% da mecânica inicial. Então, quanto vale a mecânica ou quanto vale a cinética nesse ponto D? Se tu perde 30%, quanto é que tu fica com 70%? Então, vamos fazer aqui para cá, acho que vai dar espaço. Vou trocar a cor aqui para não dar confusão, tá? Quanto é que vale a mecânica então no ponto D? 0,7 vezes 175. Repito, por que eu resolvi fazer assim? Porque tu perdeu 30, então tu ficou com 70%, que é 0,7. Ou se tu não gosta de fazer assim, faz uma regra de 13 e calcula quanto é que é 70% de 175. Mas tudo bem, aqui já dá direto. O que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Qual é a massa? 5 vezes a velocidade ao quadrado que eu quero saber sobre 2. Ficou apertadinho, mas dá para entender, né? Então eu vou ter 0,7 vezes 175, que dá 122,5, igual a 5v ao quadrado sobre 2. Né? O que vai acontecer aqui? A velocidade ao quadrado será igual a... O 2 passa multiplicando, o 5 passa dividindo. Então, aquilo ali vezes 2 dá 245, dividido por 5 dá 49. Velocidade ao quadrado igual a 49. Qual é a raiz de 49? 7 metros por segundo. Faltou espaço aqui. Dinamarca. Beleza? Beleza. Uma questão bem feitinha, mas não difícil, né? Trabalhosa. 16 do Enem. Bom, essas aquelas clássicas do Enem, coisa chata. Enem é a prova chata. Tem que se acostumar com o Enem. Bom, tu tem que ler isso aqui com calma. Essa questão aqui não tem muito o que fazer, tá? O que ele diz aqui? Que essas palhetas estão dentro de um líquido e que esse líquido tem uma movimentação contínua, mas aleatória, chamado movimento browniano. O que acontece? Se essas partículas aqui têm uma movimentação contínua aleatória, vai ter umas horas que essa paleta aqui vai tender a subir, vai ter uma hora que essa paleta aqui vai tender a descer. Quer dizer, o que esse peso P vai ficar fazendo aqui? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas aí o que eles fizeram? Colocaram uma engrenagem. Colocaram, desculpe, a trava. A engrenagem tem uma trava. Olha como é que funciona essa trava aqui, tá vendo? Olha que desenho bonitinho. Essa engrenagem, ela não pode girar no sentido anti-horário, mas ela pode girar no sentido horário, né? Se a engrenagem gira no sentido horário, ela vai andando aqui. Quando ela tentar girar no sentido anti-horário, a trava vai treinar a engrenagem. Conclusão, quando isso aqui gira do sentido horário, esse peso aqui sobe. Então, por causa dessa trava, quando essa paleta for empurrada para cima pelo movimento aleatório, o pezinho vai subir.
mas quando ela for empurrada para baixo, que o pezinho teria que descer, a trava não vai deixar. Então, qual é a função dessa trava? É fazer o peso andar sempre no mesmo sentido, é fazer o peso sempre subir. Isto é fazer o giro ter sempre o mesmo sentido. Só que essa resposta seria uma resposta óbvia se tivesse, né? Então vamos ver. Olha só. O travamento, ó, a necessidade da engrenagem com trava é o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Nada a ver. A função da trava é evitar que o movimento ocorra nos dois sentidos. A seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem. Cara, a trava não vai conseguir selecionar a velocidade. Se essa paleta subir rápido, essa engrenagem vai se mexer rápido. Se essa paleta subir lenta, a engrenagem vai subir lenta. A função da trava não é selecionar a velocidade, é impedir que a engrenagem volte no sentido anti-horário. O controle no sentido da velocidade tangencial. Cara, aqui tá bacana, ó. O controle do sentido. A trava vai controlar o sentido. Essa parte aqui tá certa. Só que depois diz, permitido inclusive uma fácil leitura do seu valor. Como é que pela trava tu vai conseguir ler o valor da velocidade? Não é um velocímetro a trava? Tá fora. Letra D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio. Resposta certa, letra D. Olha o jeito que eles responderam. O que a trava faz? Faz a determinação do movimento. O que essa trava está fazendo? Está determinando que o movimento seja sempre no mesmo sentido, isto é, sempre no sentido horário, nesse caso aqui. Vamos ver aí por que está errado. A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo. Para, né, meu? Nada a ver. Depois que a gente vê a resolução, parece simples, tá? Mas até tu chegar à conclusão que essas aqui são bobagens, não é coisa fácil. Por isso que o Enem tem que ter calma. Bom, aqui já começou as questões de 2012, questões que tu fez o ano passado, né?